Cara, conta pra gente, assim, como que você se tornou um Impera aí, né? Como que foi de um Eduardo para o Impera? Como você entrou nesse meio das milhas aí? Boa, muito bom. Vamos lá. Eu vou começar falando rapidamente com o que eu trabalhava. Eu trabalhava no setor público, antes do setor público, empresa familiar, já vendi carro também. É? E durante a minha vida de gestão pública, eu fui gestor público, eu juntava meu dinheiro para fazer viagens, né? Então juntava ali, programava minha viagem direitinho e queria sempre estar explorando o mundo, que eu sempre gostei de viajar. Na verdade, a maioria das pessoas adora Quem não viajar, gosta? né? E aí, em um breve período de tempo ali, já no início eu conheci esse mundo das milhas. E eu explorava esse mundo das milhas para mim. Mas já cometi muito erro. Eu trocava por eletrodoméstico, na época mesmo, porque não entendia como usar as milhas para o que eu utilizo hoje. E aí, vendo isso, me aprofundando mais, eu comecei a fazer resgates para viagens. Isso era quando, mais ou menos? Assim, Cara, há uns 16 anos atrás, 15 anos atrás. Não sabia nem que tinha milhas. Mas tinham outros programas, né? E aí, na verdade, os de companhia aérea. E aí, o que acontece? Eu fiz esses resgates, fiz em econômica, e aí eu entrei na aeronave e tal, sabendo que, fiz esse resgate aqui na econômica, bacana, mas eu via que tinha um outro, porque eu nem sabia que tinha executiva. Na época, lá atrás, eu não sabia que existia executiva, né? Para mim, as viagens eram só daquele jeito. Era na econômica, tal, ali mais apertadinho e tudo. Até que, em uma das viagens, para eu entrar na econômica, eu precisava passar pela executiva. Porque tem aeronaves que são distintas o acesso, né? Tem uns que só entra primeira classe, outros só entra executiva e outros só econômica. E algumas aeronaves você precisa passar pela econômica ou pela primeira classe pela executiva ou pela primeira classe para acessar a econômica. E aí quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí fui me aprofundar mais para saber se eu conseguia fazer esses resgates também com milhas. Aí, enfim, vi que eu conseguia, comecei a fazer esses resgates. E aí, depois de anos, falei, cara, por que não dar dicas na rede social? Eu vou ajudar as pessoas. E literalmente eu comecei dando dicas na rede social, de forma gratuita. Era Pereira Eduardo, meu nome lá. E aí eu comecei a dar dicas, e aí o pessoal... E eu trabalhando ainda no estado, né? Durante as viagens, eu falava como é que eu tinha feito o resgate. Era tipo um hobby ali no início. Exatamente, Thales, era um hobby. E o pessoal começou a se identificar com a metodologia, como eu dava as dicas, via que eu realmente fazia aquilo e me perguntavam, você não tem um curso, sei lá, uma consultoria, né? Não era nem mentoria na época e tal. E aí eu comecei a partir daí a me aprofundar mais, a entender mais, a criar uma metodologia para poder passar para essas pessoas. Legal. Cara, você sabe que eu já cometi esse erro recente, inclusive, um pouco antes de entrar aqui na Rubla, que eu comprei uma air fryer, uma máquina de fazer sanduba, tudo com pontos. E, cara, eu tava sem ainda a quantidade de pontos que eu queria para comprar uma churrasqueira portátil lá, dá para botar carvão no apartamento, né? E eu não tinha pontos o suficiente, né? Então, assim, eu já vi que eu já cometi um erro também. E o que você julga bom para acumular pontos hoje, cara? O que você vê? Matheus, na verdade, quando a gente fala que é erro, eu nem digo que é 100% errado fazer esses tipos de resgates. Porque eu já comprei milhas, comprei os pontos para fazer resgates de produtos, entendendo do assunto. Mas porque você calculando e sabendo o que você está fazendo, ainda assim, o produto vai sair muito mais barato e te gera lucro, inclusive. Então, você sabendo como o mercado funciona e os programas, essa pode não ser uma operação ruim. No seu caso, pode ter sido. Por quê? Porque suas milhas foram acumuladas de maneira orgânica, você não pagou por elas, né? E você conseguiria dar um usufruto dessas milhas muito maior. Ou seja, o programa de fidelidade, quando você utiliza as suas milhas para resgatar um produto, ele desvaloriza muito o valor do seu ponto. Porque todo ponto, toda milha tem um valor de mercado. E ele desvaloriza muito. E justamente pega as pessoas que não entendem como funciona o mercado. E o pessoal tá ali que fala, minha milha vai vencer, eu não sei como usar e tal, vou comprar um air fryer. Pelo menos espero que você esteja usando o air fryer, né? Todo dia, toda hora. Então, valeu a pena.
Eu digo assim, valeu a pena, não foi ruim. Cara, Se você utiliza, tá ótimo. Tá economizando em óleo, pelo menos. É. Tá mais saudável. É Isso é religião. mais saudável. Isso é religião de paulista. Todo mundo usa air fryer, cara. É. Isso aqui é aceita da air fryer aqui em São Paulo. Aqui. Mas assim, isso não é um erro de fato, né? Porque o erro mesmo são as pessoas que estão com os pontos lá e nem sabem que podem utilizar isso. Ah, não. De fato, as pessoas que estão com os pontos e não utilizam, tem gente que está utilizando por elas. Aí são os bancos. Os bancos ficam... Porque o ponto, ele vale dinheiro. De fato, ele é dinheiro. Existe um comércio de pontos e milhas. Quando você transfere milhas, pontos do seu programa de banco, sei lá, vamos dar um exemplo, do Livelo para Smiles. Quando ocorre essa transferência, a Livelo, que é um programa de banco, Banco do Brasil e Bradesco, transfere dinheiro para Smiles. Tá? Então, a milha, ela é dinheiro. Quando você deixa no banco, e isso vence, esse dinheiro ficou para o banco. Ponto. Então, deixa muito dinheiro na mesa quando você não utiliza e deixa essas milhas vencerem. Tá perdendo dinheiro, então. De fato. E o que o pessoal muitas vezes não tem consciência, que fala assim, cara, eu tô perdendo dinheiro. Mas é muito além disso, né? Não porque você deixou de colocar um dinheiro no bolso. É um ativo seu que está ali, que você pode utilizar ele para fazer uma viagem, por exemplo, para a Bélgica. Você quer viajar para a Bélgica e a passagem da Bélgica está custando R$5.000. Nessa passagem que custa R$5.000, você vai pagar R$5.000 para emitir sua passagem, porque você quer ir para a Bélgica. Né? Aí você não entende de milha, você vai pagar R$5.000. Só que se você entende pelo menos o básico e aprendeu com a pessoa que lhe orientou direito, você não precisa gastar esses R$5.000. Você pode gastar R$2.000 e economiza 3. Esses 3 ficam no seu bolso e você usa na viagem, ou para sua hospedagem, ou para, enfim, curtir, viver experiências lá. Entendeu? E é para sempre, né? Você adquiriu esse conhecimento, Exatamente. Todas as viagens daqui para frente. A diferença de uma pessoa que pensa, de fato, em longo prazo. É isso. As pessoas não pensam assim, entendeu, Thales? As pessoas não pensam assim. As pessoas, às vezes, não investem em conhecimento porque quer o resultado no dia. E não é assim. Você não vai se matricular num dia na academia e vai sair de lá com shape. Você precisa se dedicar, né, com um profissional sério para você conseguir ter resultado. Mas você consegue o resultado. Se você se dedicar, aprender e for orientado bem, você consegue. Então, eu consigo mostrar isso não através de mim, mas através dos milhares de clientes que eu tenho que mostram os resultados diariamente na internet. O bom das milhas, né, a gente tem um contexto grande aqui, que tem muitos clientes de milhas, é que o resultado, por exemplo, de uma mentoria, de um curso que a pessoa fez e comprou uma viagem mais barata, ele é muito palpável, né? Assim, eu fiz esse curso e com isso eu economizei em uma viagem X mil reais, Y mil reais. Hoje você, como uma pessoa que comercializa isso também, como que você lida com isso? Assim, você puxa um pouco mais para esse lado da economia nas viagens ou mais para as experiências, mais para a pessoa ter essa liberdade e conseguir viajar quando ela quiser? Thales, no meu caso, nos dois. Porque uma coisa puxa a outra. Se ela economiza nas viagens, ela consequentemente vai ter possibilidades de viver melhores e mais experiências. Né? Então, vários clientes entram, né, para mentoria, principalmente, ou para qualquer outro curso que tenha, e algumas vêm com a mentalidade de, poxa, eu quero viajar. Outras vêm com a mentalidade de, eu quero saber como utilizar meus pontos, quais as formas que existem para eu utilizar os meus pontos. Mas no final, quando todas elas aprendem como funciona o mercado, ela consegue utilizar os pontos e viver experiência, seja para ela mesma, seja como ela economizou tanto, ela consegue levar algum parente. E eu recebo muito esse feedback da pessoa dizendo, poxa, velho, eu só viajava sozinho. Eu nunca podia, ou com minha esposa, ou com meu marido, e eu nunca pude levar minha mãe numa viagem. Hoje essa semana eu tenho um cliente que está levando a mãe e a avó, a mãe da mãe. Levando não, ele comprou a passagem, as passagens, as duas, ida e volta das duas pessoas, e estão indo as duas para a Europa. E ele nunca havia levado, vai ser a primeira vez, elas nunca haviam viajado para lá, então vai ser a primeira vez que elas estão indo com milhas. E relatos como esse eu tenho diariamente. Diariamente eu mostro lá, mostro as pessoas, e isso é uma das coisas que mais me preenchem no meu trabalho.
deve ser transformador, né? A Demais. pessoa tá lá na viagem, conhecendo a neve, conhecendo um lugar top. E sabe o que é, Thales? Além de ser transformador para ela, é para mim porque eu sei que enquanto todas essas centenas e centenas de pessoas estão rodando o mundo, elas estão lembrando de mim e estão mandando uma mensagem. Então, isso não tem preço, mesmo. As meninas que estão aqui, que trabalham comigo, elas sabem o quão emocionado eu fico e, como estava falando que a gente acredita em signo, né? Aquariano tem o perfil mais frio, mas eu não tenho. Meu coração é bem quentinho. Você é aquariano? Sou aquariano. E eu fico emocionado com os relatos, né, que vêm do fundo da alma. Acabei de receber um. Eu estava aqui agora, na sala de reunião ali com vocês, pouco antes de entrar aqui, e recebi um de Vladimir, que está emitindo e me agradecendo aqui pelas experiências que ele vai viver. Mas só o fato... A viagem é assim, né? Você começa a viajar quando você está planejando a viagem. Então já começa ali. Quando você está planejando, quando você comprou a passagem, e aí você não precisa estar no lugar, você já está viajando, porque você já começa a imaginar um bocado de coisa, como vai ser, seu hotel, o que é que você vai fazer. Então eu sinto isso em cada cliente meu, né? Porque como eu tenho uma relação muito próxima deles, eles vão ali me dando feedback de tudo que eles estão fazendo, né? Cara, hoje eu reservei isso, eu tô muito feliz, foi com milha, eu fiz esse, ó, reserva do hotel tal, bicho, com milhas e tal, tô muito feliz, primeira vez que eu vou ficar num hotel 5 estrelas, então tudo isso é extremamente gratificante pra mim. Muito legal, cara. Acho que com Airfryer não deve ter isso, não. Com Airfryer desse modelo. Airfryer não tem muito isso, cara. É verdade. É, boa. Ô, Eduardo, e a gente vê muita gente hoje indo para um lado do mercado de milhas, sempre tá puxando muito pro lado das experiências. Tem muita gente que puxa pro mercado de renda extra. E teve até uma grande crise que a gente vai conversar um pouco mais a respeito, mas eu gostaria de saber um pouco mais da sua opinião, assim, a respeito desses dois lados do mercado, da renda extra versus da viagem. Tá, vamos lá. É possível fazer uma renda extra, né, digamos assim, com milhas. É possível, mas não é o que vocês veem diariamente na internet. Não é. Existe o fato de que muitas pessoas entraram nesse mercado e aprenderam superficialmente como funciona o mercado, e o que elas fazem é vender ilusões, promessas, seja renda extra ou seja viva de milhas. E eu, desde quando eu entrei nesse mercado, eu bato nessa tecla de que não é assim que funciona. Eu tenho clientes que fazem uma grana com milhas? Tenho. Mas esses clientes que fazem a grana é porque eles acumularam tantas milhas, fizeram tantas experiências, tiveram o usufruto deles, que aquela milha que sobrou, ele vai fazer... Quando eu digo fazer renda ou ganhar um dinheiro, existem diversas formas. A pessoa pensa só no dinheiro no bolso e não é assim. Se você precisa comprar uma airfryer, como o Matheus comprou, você pode comprar ela com pontos também. E assim, se lhe sobrou pontos e você não tem mais perspectiva de viagem, esses pontos vão vencer. Existem várias coisas que você pode fazer, você pode transferir para hotel, pode fazer muita coisa, mas se você comprar airfryer, você ganhou o dinheiro. Não é que você ganhou, mas você não deixou de gastar o dinheiro. Tá? Ainda que tenha sido desvalorizado, você... Ou se lhe sobrou milhas suficientes e você quer fazer uma hospedagem. Ah, não, mas eu não vou viajar. Ou se você quiser até vender essa passagem, como vários clientes meus fazem, às vezes você vai viajar com um amigo, com um parente, e esse parente ia ter que comprar passagem, você não pode emitir a passagem para ele e ele voar com você. É mais uma pessoa com mais uma experiência, e você não necessariamente está acumulando milhas com o intuito somente de vendê-las, tá? Você pode fazer isso, mais uma vez eu digo, você pode fazer isso, mas não é essa ilusão que muita gente mostra que é na internet, não é esse mundo perfeito. Por isso que a maioria dos meus clientes fazem o quê? Utilizam o acúmulo das milhas para usufruto, para viagens, e se sobra alguma coisa, ele não vai fazer nada, como um querido cliente do Rio Grande do Norte, Dr. João Paulo, que está lá, ele me ligou um dia, depois de, acho que 3 anos de mentoria, ele ligou, Império, eu preciso falar com você. Tem meu WhatsApp, né? Todo cliente de mentoria tem meu WhatsApp. Eu falei, pode me ligar. Ele me ligou, eu falei assim, cara, no dia da mentoria,
eu lhe disse que eu não queria aprender a vender milhas, que eu não queria saber nada disso, só queria saber acumular e viajar. Mas eu já viajei tanto, eu já acumulei tanto, e eu ainda tenho tanta milha, e eu preciso desovar essas milhas. Se ele quiser, manda meu telefone pra ele. E aí eu ensinei a ele, né, a como se desfazer dessas milhas de maneira vantajosa para ele. Isso é legal? A pessoa pode vender milhas? Pode, ela pode vender. É um mercado que não é regulado, tá? Entendi. Thales? Então, assim, como não existe uma regulação, não é ilegal, né? Não tem. A gente sabe, está tendo uma CPI relacionada a alguns casos que eu acho que a gente vai falar sobre isso, mas até o momento é legal, sim. É legal, legal. E você julga que tem outras furadas assim do mercado que hoje as pessoas vendem muito, né? Porque eu vejo assim, eu sou uma pessoa muito leiga em milhas e eu vejo muita propaganda apelativa, né? Se você que é um cara experiente, você tem algumas outras armadilhas em mente assim para alertar para mim hoje? Que tá querendo começar a aprender milhas. Seria Exato. isso, Matheus? Você tomar cuidado. Né? Na verdade, assim, a maior armadilha que eu vejo na internet não está nem relacionado com o que você está fazendo com suas milhas, mas aonde você vai aprender a como utilizar suas milhas e a como acumular. Porque é de uma orientação errada que vem todos os passos errados que você vai dar no longo da sua trajetória. Então, você precisa de fato escolher aonde você vai aprender, com quem você vai aprender. Existem blogs por aí, né? Blogs, alguns conhecidos, outros não tão conhecidos assim, mas vários blogs desses são patrocinados. Então, quando existe um patrocínio de uma companhia aérea, de um programa de fidelidade, ele tende a falar bem daquilo, mesmo que não seja uma operação vantajosa. E o leitor vai ler aquilo, né, e fala assim, não, esse blog tem uma certa credibilidade. Então, ele deu ali algumas informações verdadeiras. Não é nem que não sejam verdadeiras, algumas informações que valem a pena. E outras que não valem, mas como se valessem. A pessoa vai, faz e toma um prejuízo. Além disso, você aprender principalmente com os influencers, né? Saber escolher. Olha o histórico do cara, sabe? Olha o histórico da pessoa. Veja quantas viagens essa pessoa já fez, se realmente foi emitido com milhas, se ela já tem clientes com resultado. Bicho, não dá trabalho fazer isso, mas as pessoas não veem. Vem um patrocinado apelativo, como você falou, com uma promessa extremamente agressiva e muitas vezes irreal, e o ser humano ele tende a escolher o caminho mais fácil. É do ser humano, são todas as pessoas. Ele tende a escolher o caminho menos doloroso. Nesse sentido, quando ele escolhe o caminho menos doloroso ou o caminho mais fácil, a probabilidade dele se prejudicar é grande, porque ele vai ser mal orientado e não vai ter resultado que ele gostaria. E muitas vezes até prejuízo. Eu tenho clientes que vieram de outros cursos, de outras pessoas que falam assim, cara, eu literalmente me lasquei. Porque eu peguei um dinheiro que eu tinha. Eu vou contar aqui para vocês. Teve um cliente que ele foi demitido do trabalho, ele recebeu uma rescisão e ele pegou o dinheiro e investiu no mercado de milhas com uma promessa de... não foi nem de renda extra, dele conseguir ganhar dinheiro com milhas. E ele simplesmente não foi bem orientado e perdeu tudo que ele tinha. E eu não sabia disso. Eu só soube disso depois da mentoria. E ele me disse, porque ele não me falou isso antes. Porque se ele tivesse me dito, eu não ia atender ele. Eu não ia atender ele porque eu não atendo uma pessoa que eu acho que não... Para mim, a pessoa tem que estar com condição de pagar por aquilo e tem que estar com a cabeça tranquila. Não tem como uma pessoa que foi demitida e perdeu tudo investir em uma coisa para ter resultado. Ela precisa primeiro se estabilizar emocionalmente, financeiramente. Ela não tem que buscar a mesma coisa ou coisas irreais para poder se recuperar. E aí eu falei, cara, e eu só soube disso, tipo assim, semanas depois. Porque ele veio me agradecendo tanto pela sinceridade, pela forma que eu passei. E ele falou assim, cara, vou me abrir com você. Aconteceu isso, eu comprei o curso fulano de tal, tive não sei o que, e perdi tudo. Caramba. Então, é tomar cuidado com a fonte da informação que você está buscando. Esse é o principal. Eduardo, e outro ponto, cara, assim, a gente vê muita gente falando hoje em dia que é possível viajar de graça com milhas. Isso é verdade? Vamos lá. Essa é uma pergunta polêmica, inclusive. Por quê?
Porque as promessas que são feitas, viagem 100% de graça, para quem está começando, não é possível. Não é possível. Para quem está começando, como o Matheus acabou de perguntar, não é possível você viajar 100% de graça a curto prazo. Para mim, eu posso conseguir viajar de graça, porque eu já estou há muito tempo no mercado. Isso envolve diversas operações que você precisa fazer, de acúmulos e saber resgatar como funcionam os programas de fidelidade, mas que definitivamente não é para todo mundo. Agora, se você me perguntar, Eduardo, tem como viajar com 90% de desconto? Aí tem. Mesmo para quem está começando agora. Com 80% de desconto? Tem. Mesmo para quem está começando agora. Com 60% de desconto? Tem. Mesmo para quem está começando agora. Agora, 100% de graça é difícil. E quando eu digo assim, poxa, sério que você consegue viajar 100% de graça? Mas como eu vou dar um exemplo simples aqui. Digamos que existia uma compra bonificada num site e de algum equipamento. Eu comprei esse equipamento. E operações, inclusive, que eu mostro na mentoria, mostro o histórico, mostro minhas notas fiscais, mostro tudo. E está no grupo, né, dos clientes lá. E aí eu compro isso. Mas dependendo do que seja no momento quando você sabe como funciona o mercado, eu consigo enxergar a oportunidade. Então, assim, eu comprei aquele produto, acumulei tanta milha e em alguns momentos eu vendo esse produto para algum parente próximo que está precisando do produto, saio no 0 a 0 na compra, na compra e venda, mas as milhas são lucro. Você concorda comigo que se eu comprei essa garrafa por R$100, vendi a mesma garrafa por R$100, mas eu acumulei milhas aqui, essas milhas são lucro 100%? 100% de lucro. Milha é dinheiro, né? Exato. Então, tudo isso que eu acumulei de milhas aqui me custou R$0. R$0. E aí, digamos que eu acumulei aqui 500 mil milhas. 500 mil milhas, de graça. Dessas 500 mil milhas, eu preciso de 300 mil para emitir uma passagem. Me sobraram 200 mil, que estão lá de graça. Se eu vender essas 200 mil milhas, me sobra dinheiro suficiente para pagar as taxas de embarque que eu teria que pagar. Porque mesmo você emitindo passagem com milha, você precisa pagar a taxa de embarque. Então, eu pago a taxa de embarque e ainda me sobra dinheiro se eu quiser para uma hospedagem. Então, é possível sim viajar de graça. Eu tenho vários clientes que viajam, mas são clientes antigos que sabem como o mercado funciona e aproveitam as oportunidades. Para quem está começando, esqueça essa promessa. Eu não minto em relação a isso. Se você for pegar carona na estrada, alguma coisa assim, aí você viaja de graça. Exato, boa. Boa, Thales. Como a gente falou, tudo que é muito fácil, assim, tem alguma pegadinha. Né? Exatamente. Cara, agora uma pergunta até um pouco polêmica aí pra você. E pra quem que o esquema de milhas não funciona hoje? Assim, pra que tipo de pessoa que as milhas não vão ter um resultado? Pra ninguém. Pra todo mundo vai funcionar. Todo mundo. Pra todo mundo. Todo mundo que eu digo. Você tem um CPF ativo, você tem condição de participar de um programa de fidelidade, você tem condição de ter um cartão de crédito. Pô, se você tem condição disso tudo, o mercado de milhas vai funcionar para você. Você só precisa aprender, tá? Então, para esmagadora maioria das pessoas, né? Porque você precisa viver ali, você precisa estar comprando alguma coisa, você faz uma compra online, você vai comer, você precisa comer. Então, para todas essas pessoas, o mercado de milhas funciona. Você precisa entender. Obviamente que algumas pessoas vão ter gastos maiores, vão ter acúmulos maiores e, consequentemente, resultados melhores. Outras pessoas, gastos menores, acúmulos menores e resultados menores. Mas ainda assim, são resultados. Então, para a grande maioria das pessoas, Legal. O mercado de milhas é interessante. E tem um outro ponto, né? Acho que naturalmente a gente associa muito milha a cartão de crédito. Mas não necessariamente é só por meio do cartão de crédito que você consegue acumular milhas, né? Thales, isso daí é uma coisa que é mais uma daquelas promessas que o pessoal faz na internet de você consegue acumular milhas sem cartão de crédito. Isso, para mim, é uma das maiores sacanagens do mundo das milhas que a galera promete.
eu não prometo isso e nunca vou prometer. A questão é, você consegue acumular milhas além do cartão de crédito, mas você precisa do meio cartão de crédito para acumular milhas. E como é que você acumula milhas, entre aspas, sem cartão de crédito? É fazendo uma compra num site parceiro, que é a forma que você vai acumular mais milhas, voando, tá? Voando em alguma companhia aérea, se hospedando em algum hotel, você consegue acumular milhas, abastecendo o seu carro, andando de Uber. Aí eu pergunto a vocês, qual dessas operações você vai fazer sem o cartão de crédito? Qual? Todas essas operações você precisa de um cartão de crédito para acumular, para fazer o gasto, para fazer a compra. Mas o pessoal não mostra isso para você, porque ele quer pegar e vender a qualquer custo. E não é assim que funciona. Você precisa necessariamente de um cartão de crédito para acumular. Caso contrário, o seu acúmulo vai ser tão irrisório, que não vai ter resultado. É melhor você não focar o esforço nisso e focar em qualquer outro lugar. Você precisa de um cartão de crédito para poder acumular milhas de maneira que isso lhe traga resultado. Caso contrário, esqueça. Ô Eduardo, uma pergunta aqui. Vamos pensar num cenário ali de uma pessoa que gasta uns 3 mil por mês no crédito. O que você faria se você fosse ela para... e quanto tempo você programaria uma viagem, mais ou menos? Pronto, vamos lá. Isso depende de vários fatores, Matheus. A pessoa que gasta 3 mil não necessariamente ganha 3 mil reais por mês. Tá? Então vamos partir do pressuposto que a pessoa que ganha 3 mil ela tem uma renda maior do que isso para poder pagar as faturas do seu cartão de crédito. Então, se ela tem uma renda maior do que os 3 mil, que ela, o gasto de 3 mil reais, a primeira coisa que ela tem que fazer é escolher o cartão certo. Ela tem que ter em mente que o acúmulo proveniente do gasto orgânico dela, daquele cartão de crédito, somente do gasto, que é o ponto que o cartão de crédito está lhe dando por você ter usado ele é pouco, muito pouco. Mas o que ela pode fazer é turbinar o acúmulo. Fazendo o quê? Se ela vai comer, que ela faça a compra com um parceiro para ganhar pontos além do gasto do cartão de crédito. Ou seja, se ela ia ganhar 1.000 pontos no mês, possa ser que ela ganhe, ao invés de 1.000, 3.000 naquele mês, só porque ela fez a compra certa. Quando você fala com um parceiro, o que você quer dizer? O que eu quero dizer? Todos os sites, todos os programas de fidelidade, a grande maioria, esmagadora maioria, eles têm lojas parceiras. Que você comprando através dessas parcerias, você ganha milhas a mais do que se você tivesse comprado direto na loja. Uhum. Então, isso é você comprar com parceiro. Por exemplo, se você quer comprar uma TV, você vai na Casas Bahia, ou algum Ponto Frio, qualquer loja dessas, com Magazine Luiza, para comprar. Entra no site, faz a compra. Ao invés de você entrar no site da Magazine Luiza direto, você entra no site da Livelo, entra no site do Smiles, entra no site do Tudo Azul, entra no site da Latam, enfim. E aí depende da estratégia de cada um de acúmulo, e faz a compra no mesmo lugar, só que passando antes pelo site do programa de fidelidade. Aí você vai ganhar milhas do programa daquele de fidelidade. Ou seja, se você vai comprar uma TV que custa 3 mil reais, por exemplo, se você compra direto na Magazine Luiza, você vai ganhar somente os pontos do gasto do cartão. Isso vai representar ali 1.000 pontos. Mas se você compra e está lhe dando, por exemplo, 10 pontos por real naquela compra, se a TV custa 3 mil, só naquela compra você ganhou, além dos 1.000 pontos, 30 mil a mais. Então você ganhou 30 mil mais 1.000 provenientes do gasto. Ô Eduardo, uma pergunta sobre isso. Os programas de fidelidade, às vezes, quando você compra para uma loja parceira lá dentro, eles não inflacionam um pouco o preço das coisas? Excelente pergunta, Matheus. Inflacionam. Na grande maioria das vezes inflacionam. Por isso é importante você entender o mercado, entender o funcionamento e saber o valor que suas milhas estão dando. Você concorda que se tem uma TV que custa 3 mil reais, direto no site da Magazine Luiza, essa mesma TV, passando por algum site parceiro, Livelo, Smiles, Latam, Tudo Azul, custa 3.500 reais. Tá 500 reais mais caro. Tá muito mais caro. Não vai valer a pena.
Só que você concorda que se você comprar uma promoção e ganhar milhas o suficiente, e essas milhas tenham um valor bruto de mercado de R$1.000, você não está lucrando 500? Então você prefere comprar 3.000 e não ganhar nada, ou pagar R$500 a mais, mas ganhar 1.000 de milhas? É melhor você ganhar 1.000 de milhas. Claro. Só que a importância é tão grande de você entender o mercado das milhas que esses R$1.000 que você ganhou a mais de milhas, quem entende do mercado dá um usufruto desses R$1.000 de muito mais valor. Por quê? Eu, entendendo do mercado e como funcionam os programas de fidelidade, eu pego essas milhas que valem R$1.000 e resgato uma passagem que pode valer R$2.000. Mas porque eu sei como funciona o mercado. Entendeu? Eu faço um resgate assim direto. Então, muita gente acha que não vale a pena pagar a mais pelo produto, mas se você vai fazer uma viagem ou pretende acumular milhas para viajar, até para ganhar, enfim, hotel, vale a pena. E o quão complexo é isso? A pessoa entender isso e saber todas essas sacadas. A complexidade de um assunto, né, desse teor está relacionada com quem você está aprendendo. Então, a metodologia da onde você está aprendendo isso é que vai ditar se é fácil ou se é difícil você aprender sobre o assunto. Então, meus clientes acham fácil demais, né? Agora, os outros eu não sei dizer. Eduardo, então aproveitando já o gancho, cara, falando sobre os programas de fidelidade e lojas parceiras, qual que você mais usa hoje? Qual para você é a galinha dos ovos de ouro? Né? Boa, Matheus. Vamos lá. Programa de fidelidade. Para mim, não existe um melhor programa de fidelidade. Eu já fiz resgate que eu utilizei 4 programas de fidelidade para uma viagem. Por quê? Eu extraio do programa o melhor que ele tem para me dar. As coisas que estão nas entrelinhas ou que você não consegue enxergar com a simples pesquisa. Tá? Então, não tem. Se você falasse assim, não, bicho, escolha um programa para você acumular suas milhas. Com o cenário que a gente tem hoje de programa de fidelidade que a gente tem acesso aqui, não dá. Inclusive, tanto não dá que eu não acumulo milhas só nos programas nacionais, eu acumulo em internacionais também. Inclusive, essa semana eu vou lançar uma aula sobre um programa internacional que ninguém fala, que é o da Virgin Atlantic. Inclusive vai ser por aqui, através da Rubla. E a gente vai lançar uma aula exclusiva sobre esse programa que ninguém acumula milhas lá. É lá do Reino Unido. Mas tem resgates interessantes. Então, assim, não tem um só. Porém, existem programas que são melhores do que outros, Matheus. Como? O programa da American Airlines, o Advantage, é considerado ali um dos melhores programas do mundo. Por quê? Para você entender o que deixa um programa de fidelidade bom ou não, vai depender do seu perfil, né? Tem gente que só viaja nacional, tem gente que só viaja internacional, tem gente que só vai para os Estados Unidos, tem gente que só vai para a Europa, tem gente que só vai para a Ásia, tem gente que... Eu tenho um primo que joga bola em Hong Kong, então ele só faz Hong Kong, Salvador. Hong Kong, Salvador. É a única viagem dele. Ele não faz mais nada. O resto, tudo quem paga é o clube. Essa o clube paga para ele vir, mas o clube paga 2 viagens. As outras que ele faz são do bolso dele. Então, assim, depende do que é. Mas o programa da American Airlines é um excelente programa. Programa de banco. O da Livelo já foi melhor, mas ainda você consegue extrair muita coisa boa dele. E o da Esfera tem se destacado muito nesses últimos tempos. Eduardo, mencionando isso aí, para um leigo, qual que é a diferença de um programa de fidelidade de fora do país para um de dentro do país? Boa, Thales. É o seguinte, para além da língua do site, vale mais, que a gente está lá, o que acontece? As milhas, geralmente, desses programas de fidelidade, elas são mais valor, não são de todos, tá? Não são de todos os internacionais. Tem muito programa internacional muito ruim. Mas desses que eu falo e que eu ensino, as milhas, elas, além de ser um programa sólido, o que é sólido? Ele não inflaciona tanto os resgates quanto os programas daqui, né? Porque o acesso a eles é mais difícil, você precisa entender como funciona. Então, não existe a inflação, você consegue se programar para fazer um resgate, você sabe, se eu acumular 70 mil milhas aqui, eu consigo chegar na Europa, de executiva. Hoje, se você acumula 70 mil milhas na Smiles, sei lá, 100 mil milhas, quando você for resgatar, a passagem pode estar 250. Né? Então, você não sabe.
Mas desses outros você consegue. Eu não estou falando nem de tabela fixa, que é um outro assunto. Eu estou falando de média de preço. Média. Claro que pode variar, mas tem um alcance ali que você consegue saber até onde vai chegar. Então, além disso, as milhas são muito mais valorizadas. E benefícios, por exemplo, que dá para o cliente. Quantas você provavelmente conhece, ou já aconteceu com vocês, de você comprar uma passagem e precisar alterar ou cancelar. E para isso você precisa pagar uma taxa. Muitas vezes essa taxa é mais cara do que a passagem, ou é um valor absurdamente caro que não vale a pena. Pô, tem programa de fidelidade que, se eu faço a emissão com milhas e eu precisar cancelar, a qualquer momento ele vai me cancelar sem R$1 de custo e não me pergunta o motivo. Eu ligo para lá e falo, eu preciso cancelar minha passagem. Ele fala, tudo bem, senhor, eu vou cancelar sua passagem agora. Cancela suas milhas, volta o dinheiro da taxa que você pagou. Se você pagou em cartão de crédito, $10, $5, $20, volta para o seu cartão e acabou. Tá tudo certo. Então, a diferença entre os programas de fidelidade internacionais, alguns, para os nacionais, a maior diferença é a estabilidade e os benefícios que ele dá. São essas. Dolarizado ali, né? É diferente. Estabilidade. Legal. Boa. Gente, o clima tá muito bom. Acho que vamos deixar um pouco mais tenso o clima aqui. Vamos falar um pouco sobre qual foi o impacto da pandemia e também, em seguida, cara, já queria falar sobre 1, 2, 3 milhas, saber a sua opinião, tá? Então, queria muito entender hoje o impacto da pandemia no mundo de milhas e depois, consequentemente, ver ali o problema com 2, 3 milhas. Queria saber da sua opinião, como que você vê isso, qual que você acha que é a tendência do mercado após isso? Show, Matheus. Vou tentar dividir aqui a pergunta para ter uma linha, né, de raciocínio, como você falou. Pandemia, como aconteceu antes do caso do 2, 3 milhas. A pandemia foi péssimo para as viagens e para o turismo, mas gerou excelentes oportunidades para o acúmulo de milhas. Porque os programas de fidelidade pararam de receber dinheiro. Acabou. E eles fizeram promoções extremamente agressivas como nunca antes na história dos programas de fidelidade tinham existido. Nunca. Então, para quem entendia de milhas, a pandemia foi o momento perfeito para você encher o caixa de milhas. E muito pouca gente entendia de milhas, né? Falava, poxa, tem essa promoção aqui, será que eu faço? Ah, não sei, não vou fazer. E eu fazendo as promoções consistentemente. Porque eu falava, cara, isso daqui nunca teve uma promoção dessa, mas todo mundo ficava com medo. Existiu o risco de não voltar, de não ter mais? Existiu. Mas estamos analisando do dia de hoje. Então, do dia de hoje, aquilo foi uma excelente oportunidade. Então, as pessoas que entendem de milhas, entendiam de milhas, meus clientes, nós aproveitamos e juntamos muita milha na época da pandemia. E aí, isso gerou também o inflacionamento dos resgates nos programas de fidelidade. Porque com muita milha na rua, né, os programas de fidelidade precisaram, que eu não vou entrar nessa análise técnica da coisa, mas precisaram inflacionar os resgates. E gerou essa inflação das milhas. Depois veio o caso 1, 2, 3 milhas. Então, a pandemia ela gerou oportunidades para o acúmulo. E aí veio o caso da 1, 2, 3 milhas, que foi basicamente o quê? A 1, 2, 3 milhas, ela, no início, né, ela tinha um modelo de negócio que, no meu ponto de vista, era tranquilo. Ele fazia o quê? Ele comprava milhas suas, 100 mil milhas, lhe pagava e vendia 100 mil milhas para aquela pessoa. Ele comprava para você de 20 e vendia de 23. Então, o que ele comprava, ele vendia. Nada além disso. E ficava com lucro dessa transação. A partir de um momento, ele começou a vender o que ele não tinha. Ele comprava 100 mil sua, mas ele vendia uma passagem para frente para fluxo de caixa, para lucro, para entrar o dinheiro na empresa,
ele vendia uma passagem para um ano depois, sem saber quanto custaria essa passagem um ano depois. Isso não se sustenta. Não tem como. Como é que eu compro 100 mil milhas para você para vender uma passagem daqui a um ano que eu vou lhe pagar R$2.000 por essas 100 mil milhas que eu estou lhe comprando, mas a passagem que eu vou ter que comprar para o cara lá pode estar custando em milhas R$4.000. Isso é aquilo da passagem flexível, pacote flexível, mais ou menos a mesma coisa? É como se fosse isso, mas eu digo assim, é até pior, porque eles vendiam vento, né? Eles vendiam que não existia. Eles não compravam a passagem para você. É porque como ele estava vendendo para lhe entregar daqui a 2 anos. Mas ele não tinha nenhuma garantia que ele te entregava. Basicamente. Zero? Como ele vai ter? Você não sabe se a empresa vai ter se sustentar daqui para lá. Você não sabe quanto vai estar custando essa passagem. Então não tinha como. Isso não se sustenta. Tá? Tanto que aconteceu o que aconteceu. Infelizmente, muita gente ficou no prejuízo com isso. Né? Lamento realmente por essas pessoas. As meninas aí, a gente estava aqui nos bastidores e elas me lembraram que tem uma aula de quando é essa aula? 2021. Tem uma aula lá de 2021, 2020, eu gravei para um dos cursos e que eu mostro como funciona esse mercado das milhas e no fim mostro como é que funcionam as plataformas e eu falo, ó, eu não recomendo que vocês vendam por aqui. Tá gravado, minha carinha tá lá diferente, 2, 3 anos atrás e tal, então você consegue ver. Tá lá, não recomendo que vocês façam isso e tal, acho que vocês podem ir por esse caminho. Mostro as alternativas para o pessoal enxergar a realidade, que é como eu gosto de passar nesse mundo das milhas, né? Então a consciência tá tranquila aí. Tá tranquila. E aí, já complementando a pergunta de Matheus, ele falando da tendência, né? Eu acho que com isso que aconteceu da 1, 2, 3 milhas, né? Essa intermediação da venda, como ela deu uma reduzida drástica nisso, e eu tô vendo os programas de fidelidade meio que tentando se estabilizar os nacionais, né, de uma certa maneira. Eu imagino que, e a gente já consegue ver isso, que para o consumidor, de um modo geral, o mercado tende a melhorar. Tem muita gente que acha assim, porra, agora acabou esse mercado de milhas. Não. As passagens, a tendência é que os resgates sejam melhores, que apareçam maiores disponibilidades de resgates, tanto em econômica, quanto em executiva, quanto em primeira classe, porque o mercado está desinflando, né? Então, assim, as milhas estão ali, os programas de fidelidade estão tentando, de uma certa maneira, se estabilizar, né, com as viagens, com tudo. Então, eu imagino e vejo um cenário promissor. Na verdade, a gente já consegue ver isso na prática hoje. Né? Tem passagens para... Enfim, se você buscasse há 6, 8 meses atrás, estava um preço, e essa mesma passagem hoje, você consegue ver que fala assim, a Latam já abaixou essa passagem, que historicamente o preço em milhas, tá? Estou falando com milhas, que o preço dela vinha aqui, agora já está aqui, já está um pouquinho mais baixo, sabe? Você já consegue ver, tanto em feriado, quanto em períodos normais. Então, eu vejo uma perspectiva boa, Matheus. E isso pode refletir no preço das passagens sem milha? Das pessoas comprando? É porque tem 2 tipos de tarifa. Porque tá muito caro. Tá muito caro. O que acontece? Tem 2 tipos de tarifa. Né? Tem a tarifa comercial, que é a tarifa normal, paga, e tem a tarifa com milhas, que é a tarifa premium, a tarifa award, que é uma tarifa mais barata. Tá? O melhor cenário de todos é você resgatar a tarifa award, que é a tarifa award, ela é muito mais barata, ela é muito mais baixa. Então, quando você acha essas tarifas, e aí eu ensino como é que você faz para buscar, existe a engenharia, tem sites para você fazer isso, você consegue fazer um resgate bom. A tarifa comercial, tudo na realidade depende de vários fatores, principalmente, o principal é o combustível. Né? O preço do combustível é o responsável pela maior parte da tarifa, do valor da passagem, né? De qualquer passagem aérea. Então, está mais atrelado a isso. Tanto a tarifa award quanto a comercial. Mas só para uma informação para a galera que acha que programa de fidelidade milha acabou. Para quem não sabe, as companhias aéreas dão prejuízo e os programas de fidelidade dão lucro.
Tá? Então, o programa de fidelidade, haja vista na época da pandemia que a Smiles antecipou pagamentos para Gol. Caramba. A Smiles antecipou pagamentos para Gol, para segurar a onda da Gol. É que elas tiveram um problema muito grande com o fluxo de caixa ali. Né? Então, o programa de fidelidade, ele é muito mais lucrativo do que a própria companhia aérea. Legal. Eduardo, a gente falou muito de milhas agora, mas além de uma pessoa que é assim, muito experiente e expert em milhas, você é um expert em viagens também. Né? Sim. Tento, né? Tenta. E, cara, que assim, antes de entrar um pouco mais nas viagens, eu como uma pessoa que ama viajar, mas que não tem tempo, que ainda não engatou em ser um viajante, que dica que você me dá? Acumule milhas, primeiro de tudo, né? Para você conseguir Como viajar. vender o peixe? Para você começar a viajar barato e com conforto, né? O primeiro de tudo é esse. E as outras dicas, se você quiser viajar, como você não quer falar de milhas, claro, você tem que escolher o destino que você quer ir, mas mais do que isso, imagino que você tenha o seu destino, né? Tenha escolhido o destino, é você planejar direitinho a sua viagem, porque depois de anos viajando o mundo inteiro, eu vejo que muita gente perde dinheiro ou gasta muito desnecessariamente porque não se planeja. Só por isso. Não para na frente do computador. Às vezes você só precisa de 1 hora. 1 hora. Mas a nossa vida é tão ansiosa, a gente tem tanta coisa para fazer, a cabeça não para, que você não consegue focar durante 60 minutos na frente da tela do computador para buscar. Porque o que não falta aí são pessoas contando as suas histórias de viagem em sites. Então você consegue, através dessas histórias, cortar um caminho absurdamente grande de perrengues e de gastos desnecessários, entende? Então, às vezes você fala assim, cara, você entra e vai se hospedar num hotel porque você viu que era o mais barato naquele site de hotéis, mas a localização é tão ruim que você perde tanto tempo para chegar no centro daquela cidade. E aí muitas vezes você fala assim, porra, todos os dias eu gasto 1 hora para ir e 1 hora para voltar do meu hotel para turistar. E só aí você já perdeu 2 horas do seu dia de uma viagem que vai durar 10, 15 dias somente. Sabe? Que qualquer hora é valiosíssima. Então, o planejamento e saber... Um dos principais também é meio de transporte. Como você se transportar? Como funciona o transporte naquele país? Né? Quais são os meios de transporte que você tem à sua disposição lá? Né? Tem países que você consegue andar de patinete, que é como eu prefiro, porque eu consigo conhecer a cidade de cima. Né? Aonde tem a patinete é o que eu utilizo. Claro, se não tiver muito frio ou se não tiver muito calor. Mas é o que eu prefiro. E tem país, tipo assim, Catar. Você vai no Catar, você tem que saber como é que funciona o metrô, senão você pode ser preso. Porque tem metrô que você só entra se você tá lá solteiro, você precisa pegar o vagão dos solteiros. Você não pode entrar no vagão da família, onde tem mulher. Se você entrar e a polícia chegar, você vai preso. Então você precisa se informar. Cada país tem uma peculiaridade diferente. Então, se informe, leia para não perder tempo, não passar perrengue, não ser preso, né? Imagina, vai ser a chacota da prisão do Catar, né? Solteiro preso no Tá vagão. Foi preso por quê, cara? Entrei no vagão de solteiro, minha família. Não sabia o que era, sentei do lado dali, de alguém que não podia estar sentado e tal. E pior que acontece isso, né? Você Acontece. tá falando, provavelmente acontece. Não, acontece mesmo. Caraca. Acontece Imagina mesmo. se esse programa gasta uma grana, chega lá e vai preso. Não, preso no vagão. Preso porque... Surreal. É tipo comprar air fryer. Vai comprar air fryer, né? E passaporte Tá vendo? também. Comprar air fryer não é tão ruim, não, cara. Não é Vai ser bom, preso é bom, no Catar né, lá no metrô. É melhor. O passaporte. Eu não gosto de andar com o passaporte na mão. Então você anda com uma cópia do passaporte ou com uma foto, né, do seu passaporte para você não precisar perder. Eu já tive um cliente que a esposa estava com todos os passaportes. Ele, a esposa e 2 filhos. E a esposa perdeu a bolsa com todos os passaportes dentro. Na França. Ele estava com o celular, me ligou. Falou, o que é que eu faço? Eu não sei o que fazer. Então, você vê, né? O ponto de referência que a pessoa tem. Isso aí é importante demais. E aí eu orientei a ele, só que no meio dessa orientação que eu dei, eles tinham lembrado das lojas que eles tinham passado e estavam voltando e repassando nas lojas. E acharam num caixa Que sorte. da loja. E o que ele deveria fazer? Foi na França.
É o quê? O que ele deveria Embaixada, fazer? né? Tem que ir na embaixada brasileira. E aproveitando já o gancho, qual foi o maior perrengue que você passou em viagem? Cara, eu acho que... Vamos lá. Perrengue, eu acho que no Egito. É porque assim, eu não vou lembrar exatamente, possivelmente deve ter tido algum pior, né? Mas como eu já estou mais escolado disso, eu tento me livrar dos perrengues. Mas o Egito tem uma característica que ele é um país caótico. O Cairo, eu não vou nem falar do Egito como um todo, o Cairo, ele é muito caótico, né? É um país pobre, né? Tem um sistema de governo lá que a gente sabe como é, que funciona, é uma ditadura e tal, e tudo funciona do jeito que eles querem, e a população não tem tanto acesso às coisas. Então, tentaram me enganar, né, com relação à cobrança. Uma das coisas foi, eu estava lá na frente das pirâmides, estava com minha câmera e estava filmando lá, normal, como um turista, filmando. Na mesma hora, chegaram duas pessoas, dois homens, estava eu e o guia estava comigo, que faz esse papel, inclusive o guia credenciado. Para você ser guia lá no Egito, você precisa passar por uma faculdade, tá? O negócio é sério, a parte histórica lá e tal. Então era um guia licenciado e tal, e ele, não, pode filmar aqui, não tem problema nenhum. E no meio da filmagem o cara chegou e literalmente tirou a câmera da minha mão, sem eu nem ver. Ele pegou a câmera e fez, sua câmera tá presa, eu vou levar agora. Eu falei, peraí, minha câmera, não, a câmera, minha câmera, meu material, uma câmera profissional. Eu fiz assim, não, calma, por que isso você não pode filmar aqui e tal, não sei o quê. No final das contas, o que acontece? Aí ele puxou lá a licença dele e tal, disse que eu tinha que ter uma licença ou que eu podia dar um outro jeito, senão eu ia ter que apagar tudo. Eu apaguei tudo, né? Ele falou assim, e a lixeira? Tem a lixeira da câmera também, só que essa câmera não tem lixeira, né? Quando você apaga, ele apaga de vez. Eu falei, não tem e tal, e aí ele me devolveu. Fiz uma outra visita lá também, e entrei em uma das pirâmides. Tem uma tumba lá e fica o guarda, né, dessa área lá da pirâmide. E o guarda falou assim, não, fica aqui, tira uma foto. Eu fui para lá, ele bateu a foto, ele fez, é proibido tirar foto aqui, você sabia? Ele tirou sua foto? Ele tirou minha foto. E ele fez assim, é proibido tirar foto aqui. Aí eu fiz, e aí? E aí? Pá, dá um agrado aí. Isso, tipo assim, e você não pode publicar. Não pode fazer nada. Se a gente pegar, se o governo pega, você pode ser preso. E você sabe que é real isso, porque eu não sei se você lembra da história de um médico que foi para lá, e um médico famoso aqui do Brasil, ele foi pro Egito e ele foi preso lá porque ele fez uma piada na rede social e isso vazou não, né? A rede social dele com milhões de seguidores, isso daí tomou uma proporção grande, que ele fez uma piada com as mulheres do Egito e o governo prendeu ele lá. E ele ficou preso não sei quantos dias. Caramba. Acho que vocês devem ter visto isso. Mas eles tinham um lastro legal para poder exigir isso de você? Por exemplo, realmente não pode filmar as pirâmides? Ou então realmente... Dentro eu acho que não pode. Eu não sei do rastro legal, mas aí é aquela coisa, né? Você tá ali com um cara que é a autoridade. Tá só vocês dois ali, sabe? Você no país dos longe outros. De casa, né? Você vai fazer o quê? Você vai... Ou você... aceitar, tem que aceitar o que então isso deve ser um golpe comum que eles dão em turista. Com certeza. Tanto que é um lugar que eu não me sinto à vontade para voltar. No Cairo. Caramba. Não volto no Cairo. E o outro lado, assim, qual foi o destino que você mais gostou de todos? Eu gosto... Tem vários países que eu gosto muito, mas o que se destaca, assim, muito é o Japão. A cultura do Japão, a comida do Japão, o povo japonês... a forma com que eles lidam com absolutamente tudo, como eles tratam o turista, não só o turista, a todos. É o país assim, que me encantou. E eu não fiz... A minha viagem para o Japão que eu fiz foi... Inclusive, o resgate de lá do Japão foi extremamente interessante. Se vocês quiserem, eu posso falar disso depois. Mas a viagem que eu fiz para lá, eu e um casal de amigos que... são meus clientes também. E nós fizemos tudo com milhas, né? E a gente rodou o Japão de ponta a ponta.
foram, sei lá, 20 dias de viagem, rodando o Japão, dormindo no interior do Japão, conhecendo realmente a cultura do Japão, como é que funciona, não só Tóquio, Kyoto e aquilo ali, né? A gente rodou bastante e a cada lugar, a cada cidade que a gente entrava, as paisagens belíssimas. Cara, é assim, encantador o povo japonês, o país. Eles têm uma disciplina que você olha e fala assim, cara, isso não é real. Isso, você não, quem não vai, fala assim, não é possível. Por mais que você vá em países como Europa, da Europa, sei lá, o Canadá, né, que o pessoal é muito educado, Londres e tal, vários desses países que a gente sabe, você não vê o que você vê lá. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu fui no inverno e estava nevando muito. Teve um dia que, uma noite, era por volta de 10h30 da noite e caía muita neve. Tanta neve que parou o metrô, que passa debaixo da terra. Parou o metrô, pararam os ônibus e os carros pararam. E era 10h30 também, já estava a cidade já, né, mais calma, então já não tinha tanta gente na rua. E os carros que estão na rua param para colocar corrente na roda para conseguir andar, e os ônibus também. Né? Então, assim, parou tudo. Você olhava por todos os lados, tudo parado, só pedestre andando. Só que 10h30 da noite, 10h30, 11 horas da noite, neve nenhum. Imagine o cenário de uma cidade grande sem nenhum farol, nada rodando, só gente andando. O semáforo fechava e as pessoas paradas no semáforo, sem atravessar a rua, esperando o semáforo abrir. Não importa, na neve, debaixo da neve, sem guarda-chuva. Pessoas a pé. A pé. Ninguém passava no sinal vermelho. Esperava o semáforo abrir. Eu olhei para meu amigo, ele olhou para mim e falou, cara, isso é surreal. Porque você, assim, não tinha porquê, no nosso entendimento ocidental... Só passa, né? Cara, não tem nada. São 11 horas da noite. Todo mundo lá parado com o braço cruzado, porque estava frio, a neve caindo na cabeça, esperando. Quando o sinal apitou, pi, pi, porque tem um apito lá, né? Para guiar os deficientes visuais. Aí o pessoal passava. Então, e várias outras coisas, né? A limpeza deles também, do povo japonês, é surreal. É definitivamente um país que eu vou voltar muito em breve. Que legal. Então, dá pra ver que você, assim, que é uma coisa que eu vejo, quem não é viajante, assim, quase que profissional como você é, a pessoa passa muito sutilmente pelo país, conhece os pontos turísticos, mas não fica imerso na cultura, não vive realmente aquele país. E pelos pontos que você trouxe, por exemplo, você não mencionou os principais pontos do Japão, você mencionou a cultura, os lugares diferentes, né? Acho que isso é uma coisa que as pessoas falham muito também, não ficar imersa nessa cultura. Ah, sem dúvida nenhuma. Você viajar para um país carregado de cultura, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que não, de fato, país novo não tem, né? Não tem, a gente sabe que não tem. E você não aproveitar para conhecer a fundo, ou o máximo que você puder, aquilo daquele país, não tem problema, cada um tem um estilo de viagem, né? Mas é um desperdício. É um desperdício. Você emitiu sua passagem, tem aquele país que é conhecido por X, Y, Z, mas tem coisas que você só vai saber quando você está lá. E você não vivenciar isso, eu acho que é um desperdício de tempo. Eu mesmo, uma das coisas que eu fiquei mais encantado foi em Takayama, quando nós fomos para lá, para o Japão. Primeiro que nós pegamos um hotel que chama Ryokan, né, que é o hotel tradicional de lá, que você dorme num tatame e tal. É um negócio assim, surreal a experiência. Surreal. Tem as águas termais lá, que são... Eu esqueci o nome, como é que chama, né? O lugar que você entra lá, das águas termais, do vulcão e tal. E a culinária do interior. Você come muita coisa boa nas cidades grandes, mas você sente essa mudança, sabe? Diferente do interior. E, tipo assim, tinha um sushi de carne lá, que era de um boi, que era criado naquela cidade. Então você tinha que ir lá viver essa experiência, conhecer isso, sabe? E você volta muito mais enriquecido, né, de uma experiência
dessa em qualquer lugar do mundo. Legal. No Japão, melhor ainda. Uma viagem dessa você gasta quanto tempo, mais ou menos? Você fala de quê, Thales? Por exemplo, essa pro Japão que você conseguiu conhecer bem. Não, foram quase 20 dias. 20 dias, então é muito tempo. Caraca. Mas foi uma escolha da gente passar, porque a gente falou assim, cara, tão longe, né? A gente, Não é Buenos a gente Aires. conseguiu economizar tanto na passagem, né, de executiva, fomos todos os trechos em executiva. Essa passagem seria caríssima, mais de 100 mil reais. Eu fiz o Caraca. Entenda, Conta mais pra gente. eu não tô falando, eu vou contar da passagem, eu não tô falando assim, supondo quanto seria o preço, não. Eu estou dizendo que quando eu comprei, eu fui fazendo a simulação e gravando as telas. Pessoal, tô comprando. E fiz eu tenho uma aula, inclusive, sobre essa emissão. Inclusive com o meu querido amigo que foi comigo, que ele é extremamente criterioso, ele gosta de estudar, o cara é delegado, médico, tudo dele é estudando no papel, contabilizando tudo e tal. Então ele mostrou tudo lá, todas as nossas despesas, né? Então assim, como a gente economizou tanto, Thales, na passagem e nas hospedagens, porque a maioria dos hotéis, onde tinha programa de fidelidade de hotel, nós nos hospedamos com pontos. Então assim, foi uma passagem que a passagem custaria em torno de 100 mil reais, e a gente pagou em torno de menos de 5 mil reais. Nossa. Na passagem. Mas deixa eu dizer, isso daí eu estou mostrando os resgates. Eu não estou falando somente palavras aleatórias. Eu tenho uma prática e está gravado isso em uma call, que centenas de pessoas, de alunos meus, já assistiram e viram. Tá? E qualquer pessoa que estiver me ouvindo, que um dia tiver a oportunidade, vai ver. Bom, um papo desse dá vontade de largar tudo e acumular milhas e começar a viajar, cara. Bom demais, Eduardo. Eduardo, primeiramente queria te agradecer. Foi um papo incrível, acho que assim, é uma aula, né, Matheus? Cara, eu me senti tentado aqui a estudar muito sobre isso. Vai vender a Air Fryer, colocar o dinheiro todo em milhas. O Eduardo explica muito bem, entendeu? Pra mim faltava isso um pouco, sabe? Uma didática mais serena e muito mais estruturada sobre isso. Então foi muito positivo esse papo aqui. Aplicado também, né? Com exemplos, etc. Exato. Eduardo. Obrigado, cara, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Thales. Matheus, obrigado. Vocês são uma simpatia aí. Satisfação imensa estar aqui na Rubla, né? Empresa extremamente conceituada aí, tanto que estamos já fazendo o nosso produto aqui dentro, que eu fico muito feliz. Vocês mostram uma organização, um comprometimento com os clientes muito grande, o que pra gente é importante, né? Não somente a parte da hospedagem, mas a experiência, tanto do produtor quanto do cliente que vai comprar da gente. Então, como a gente tem isso aqui na Rubla, a gente consegue ver isso aqui na prática. Eu vi as pessoas dentro, vi o trabalho, vi a equipe, né? Então, eu também fico muito agradecido. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite e espero que a gente possa fazer alguns outros trabalhos juntos aí ao longo do Show tempo. de bola. Obrigado pelas palavras. E para finalizar, deixa para o pessoal aí também, para quem eventualmente não te conhece, suas redes sociais. Show. Uma mensagem final aí também, uma dica pontual para o pessoal. Vamos lá. Rede social, @impera.original. YouTube, Eduardo Pereira, não é isso? Eduardo Pereira, você vai achar lá no YouTube, são as redes principais. E a dica principal, se você ainda não entende de milhas, comece a entender hoje, porque cada dia que passa que você deixa de aprender, você está deixando uma oportunidade passar. Talvez essa oportunidade seja aquela que serviria exatamente para o seu caso, para a viagem que você quer fazer com você, com sua família, com um parente ou com um amigo. Então, não perca tempo. Comece hoje, em qualquer lugar, não precisa ser comigo, em qualquer lugar, mas filtre bem para você começar a aprender sobre milhas. Se não deixe dinheiro na mesa. Boa, show de bola. Maravilha. Partiu o Japão, então. Bora. Valeu. Galera.